destruir, de construir. Então, essa experiência foi uma coisa incrível que eu não conhecia essa luta de vocês, né? Mas vocês vão falar sobre ela. Fernando, colega, parceiro do MST, é isso? Isso. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E o Bruno, então, autor do livro, professor, vai falar sobre essa resistência de 3 anos, né, Bruno? E o que deu isso, se tu vai sofrer alguma consequência, espero que não. E dizer para vocês que o autógrafo é às 18 horas, na Praça da Alfândega, e que nós temos o livro na banca 23, que é aqui na entrada da Rua da... Aqui na entrada da Rua da Praia, que é assim, vai ser o dia inteiro isso aqui. Eu já vi que as coisas são assim mesmo, né? Beleza. Então, imagina se eu fizesse um livro e tivesse umas páginas em branco e depois outras em branco. Então, tá. Então, muito obrigada e bom debate, qualquer coisa que vai vir. Obrigado, Tô. Bom, há muito o que dizer. Primeiro, os agradecimentos. Agradecer a vocês que estão aqui hoje, participando dessa modesta, porém valiosa atividade. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? É um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer a Clô, ao Rafael, da Libretos, pela acolhida do material, do livro. Digo assim, se tem uma pessoa responsável pelo livro ficar tão bonito, é a Clô. Porque todo o material, design gráfico, realmente o trabalho ficou muito bacana, muito bonito, e eu te agradeço muito, Clô, por essa parceria, por todos aqueles momentos de diálogo entre nós. Para mim foi uma coisa muito especial, foi muito legal. O Rafael, que foi a primeira pessoa que eu fiz o contato, foi muito gentil também, muito cordial. Através do João? Através do João, claro, que legal. Então, como estava fazendo transmissão também, eu sei que as pessoas me conhecem, mas quero fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Bruno Melo, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou autor desse livro e nós vamos falar dele um pouquinho já. Bom, ainda no campo dos agradecimentos, quero agradecer muito ao Fernandão, que é, uma pessoa por quem eu tenho o mais profundo respeito, uma pessoa que eu reputo assim, de uma grande dignidade, uma pessoa por quem eu tenho um carinho profundo mesmo, porque é um cara um lutador, uma pessoa de convicções, mas que, apesar das suas convicções, é uma pessoa muito afeita ao diálogo, né? Uma pessoa muito sensível também. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo Fernando. Obrigado, Fernando, por você estar aqui. Quero fazer um agradecimento a todos os companheiros e companheiras do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que foram as pessoas que me acolheram quando a gente, né, João, pensava na nossa atividade de extensão. Eu estou me referindo aqui ao João, porque o João, junto comigo e com a professora Martina, fomos os coordenadores desse projeto de extensão, que a gente já vai falar um pouquinho dele. Então, o Fernando nos acolheu, disse, não, vamos juntos. Eu acho que é importante essa interlocução, esse diálogo entre a universidade, o movimento popular, colocar em pauta o tema da luta da moradia adequada. Então, eu quero fazer esse agradecimento à coordenação estadual do MTST, na pessoa do Fernando, mas também do Edu, da Ronita, da Cláudia, enfim, tanta gente ali. Quero agradecer também, muito especialmente, às famílias da ocupação Povo Sem Medo de Porto Alegre, que foram pessoas que sempre nos receberam com muito carinho também. Enfim, tanta gente, eu fico até com medo de citar alguns, porque eu acabo esquecendo, mas uma turma muito bacana, que sempre me recebeu também assim com muita alegria, das atividades que a gente fez lá. E as famílias da Vila Nazaré, porque a gente também teve a oportunidade de, enfim, dialogar, conversar, interagir e pensar um pouco da formação em arquitetura e humanismo à luz da experiência que eles vivenciavam naquele período e tal. Então,
não sei, acho que tem tanto agradecimento. Agora vou consultar aqui os agradecimentos do livro, porque eu acho que são coisas importantes também. Bom, a professora Inês Martins Alerte, o professor João Rovar, que coordenaram o trabalho junto comigo, os bolsistas de extensão que participaram das atividades, todos os estudantes que, pelo menos em algum momento, tiveram algum tipo de interlocução lá com o projeto de extensão, né? A professora Daniela Cidade, que era da Comissão de Extensão da Faculdade de Arquitetura à época do projeto, foi uma pessoa que sempre nos encorajou muito a fazer o projeto. Quero fazer uma menção também à professora Sandra de Deus, que à época era pró-reitora de extensão da nossa universidade, e que também era uma pessoa muito importante, sempre nos encorajando, conversando conosco. Ela chegou aí na ocupação com a gente num período, ela disse: não, eu quero conhecer a ocupação, vocês temos sempre conversado, discutido, vocês têm trazido questões, a Sandra foi um dia lá com a gente. Então você imagina, se era pró-reitora de extensão pregando, né? Então foi uma coisa bem bacana. Então, obrigado. Desculpe se esqueci alguém, sei que é difícil, né? A gente vai assim de memória, não quero esquecer ninguém, mas muito obrigado. Muito bom, motivo de grande alegria poder estar aqui. Vou passar a palavra ao Fernando para ele se apresentar e depois vamos falar um pouquinho do livro e dessa relação. Salve, graças, também agradecer a presença de todo mundo, agradecer o convite do Bruno e essa parceria que já deu muitos frutos, e a gente está aqui hoje é resultado disso. Meu nome é Fernando, eu faço parte do Movimento Trabalhadores Sem Teto, a gente se organiza no país aí como um movimento em defesa do direito à moradia, do direito à moradia digna, direito à cidade, a luta contra a fome, as cozinhas solidárias, iniciativas que o movimento tem empregado como, principalmente nesse momento que a gente viveu e ainda está vivendo, de certa forma, um horizonte mais positivo, mas que a realidade da fome ela tem pressa, é urgente. A gente vive um dia a dia tentando garantir ou reduzir um pouco essa angústia, que é a fome, na vida das pessoas. Bueno, aqui acho que também agradecer, a gente também faz parte da Organização da Terra Brasil, que é uma organização do movimento ambiental que luta por justiça ambiental e que também, de certa forma, também está junto nessas iniciativas, apoia e constrói junto essa história do movimento também. E então isso, um pouco agradecer todo mundo que está aí presente e essas materialidades, que o mundo está apresentando hoje esse livro, mas já são alguns, que saíram dessa parceria. Então essa iniciativa é muito importante porque muitas vezes a gente está preocupado com o dia a dia, a gente não consegue documentar isso, porque é isso. Passam alguns anos e as histórias se perdem. Então, eu acho que é fundamental essa iniciativa, parabenizar demais e essa parceria com o movimento, porque é isso. Essa história, se não tivesse esse esforço do Bruno, da universidade, dos professores, da iniciativa toda, com certeza ficaria perdida e só pela informação de que esse livro estava saindo, muita gente já se sacudiu, preocupado com o que está sendo divulgado. Então, é isso. Informação é tudo e parabéns pela iniciativa. Bom, a nossa ideia é, enfim, a gente falar um pouquinho do livro e tal, mas também é meio bate-papo, descontraído aqui entre nós, tá? Então, quero primeiro falar sobre a publicação, que enseja esse nosso encontro e é o motivo de estarmos juntos hoje aqui. Esse livro, Dias de Destruir e de Construir, uma experiência de extensão universitária. E esse aspecto eu queria destacar do livro. Ele relata uma experiência de extensão universitária. Estou dizendo isso porque alguns colegas estavam divulgando a atividade e tal. Olha, vai ter o lançamento do livro. É um livro que conta a história da Vila Nazaré. Não é exatamente isso o livro. Eu queria, enfim, colocar isso como uma questão. E vou ler aqui a abertura do livro. O primeiro parágrafo
introdução do livro. Eu vou falando assim do livro e lendo, porque quem sabe a gente vai seduzindo as pessoas para ler o livro. Então ele diz assim: o livro que você tem em mãos não conta a história do projeto de extensão Práticas Urbanas Emergentes, ano 2, realizado por professores da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ao longo de 2019 e início de 2020. Tampouco é o relato dos fatos que envolveram a ocupação Povo Sem Medo, do MTST, ou a Vila Nazaré, assentamentos populares localizados na zona norte de Porto Alegre. Ele conta uma de suas histórias possíveis, o que eu posso contar. Se outros personagens que experimentaram os mesmos fenômenos e lugares revelassem as suas memórias, novos elementos complementariam ou até mesmo contradiriam o que está relatado aqui. Por parcial, limitada, incompleta que seja, conto o que pude ver, ouvir e vivenciar. E na epígrafe do livro, eu capturei uma frase que está na introdução dos ensaios do Michel de Montaigne, que é um livro maravilhoso. Ele diz assim: meus defeitos, minhas imperfeições e minha compreensão inata serão ditos à luz. Assim, leitor, sou eu mesmo a matéria do meu livro. Não é razão para que empregues teu lazer em tema tão frívolo e vão. Eu acho divertido demais. Então, eu estou dizendo isso porque, realmente, ele é um livro que fala de mim. Porque é a minha percepção sobre os fatos e os fenômenos que o projeto de extensão me fizeram conhecer e interagir. Esse projeto de extensão iniciou-se em 2018, assim que eu ingressei na Faculdade de Arquitetura da URGS. E nesse primeiro ano da atividade de extensão, a gente fez algumas atividades de interlocução com hortas urbanas, né? Fizemos aquela atividade junto a moradores em situação de rua do BF Solidário. E uma das atividades foi colocar em pauta, em tema para nós, a ideia do conflito fundiário, a questão da moradia e tal. E foi aí que nós conhecemos o caso da ocupação do Povo Sem Medo, que era, assim, talvez o foco primeiro, e da Vila Nazaré. E o livro conta não todo o projeto de extensão, mas a segunda etapa, o ano 2 do projeto de extensão, que é o ano de 2019 e o início do ano de 2020 até o início da pandemia. Porque, se não me engano, a última visita que a gente fez à ocupação Povo Sem Medo foi dia 15 de março de 2020, se não me engano. E aí o livro se conclui nesse momento. Então, eu estou querendo comentar tudo isso porque eu disse, ele não conta a história da Vila Nazaré, não conta a história da Povo Sem Medo. A Nazaré é uma vila popular que existe naquele lugar há 50, 60 anos, segundo relatos dos moradores. E a ocupação Povo Sem Medo existia antes de nós irmos para lá e continua existindo até hoje. Então, na verdade, uma fotografia muito pessoal do que eu pude ver, viver, ouvir as pessoas. Então, é um livro que tem essa dimensão, assim, quase confessional, eu vou dizer assim. Porque ele tem esse caráter de ser um diário. É por isso que eu chamei de dias de construir, de destruir, dias de destruir. Porque ele tem essa dimensão de ser um diário. E ele não foi... Ele não foi escrito... Enfim, primeiro ele era escrito para registrar os acontecimentos, coisas que a gente via, vivenciava. É um hábito que eu tenho desde a graduação. Mas ao longo do tempo a coisa foi se avolumando. Eu vi necessidade também de, enfim, fazer algum debate mais teórico, algum debate mais conceitual. Não para povoar o livro de um debate teórico e conceitual, mas para eu compreender algumas situações que eu estava experimentando, vivenciando. Então o livro, eu acho que tem essa
desculpa a falsa modéstia, riqueza, que é, se você quiser encontrar no livro um relato muito pessoal sobre uma atividade universitária que interagiu com populações que têm essa dimensão do caráter da luta por moradia, você vai encontrar. Mas se você também quiser encontrar um debate mais acadêmico, conceitual, que cita autores, você também vai encontrar. Então você pode chegar a mais ele pelo diário, nessa dimensão ensaística, e ver um relato de um seminário de extensão universitária do qual eu participei, um relato de um curso de educação popular que eu vi, um debate conceitual sobre a técnica, o emprego da tecnologia e o quanto a técnica e a política interagem, um debate acadêmico, digamos assim, sobre um projeto arquitetônico. Mas você também vai encontrar o debate pessoal de um professor que está vendo uma realidade que ele nunca experimentou e, enfim, se emociona com tudo aquilo, eventualmente se emociona demais com tudo aquilo, mas também ouve o relato das pessoas e registra. Porque, como o Fernando falou, a ideia era registrar a nossa experiência nesse lugar. Isso é o mais importante. Registrar uma experiência. Porque as histórias existem quando elas são contadas. A partir do momento que elas deixam de ser contadas, é como se elas passassem a não existir mais, caíssem no abismo profundo do esquecimento. E a ideia é um pouco registrar isso. Né? Então, e o tema desse projeto de extensão era colocar a universidade e os estudantes em diálogo com a população que luta e demanda moradia. Tá? Lógico, a gente poderia ter feito um contato com órgãos municipais, poderíamos ter interagido com pesquisadores que discutem a questão da moradia e tudo mais, mas é a intenção nossa colocar o estudante em diálogo com o morador, com o ocupante, para que ele pudesse ouvir daquelas pessoas o que isso significa na sua experiência de vida, as suas angústias, os seus medos, as inseguranças. Então é por isso também que o livro é carregado desse aspecto. Ele apresenta um relato dessa, enfim, da ocupação Povo Sem Medo de Nazaré, a partir dessa perspectiva do professor, mas também desse professor e dos estudantes em diálogo direto com a população, direto, que talvez era para nós aqueles sujeitos que tinham mais dificuldade de interlocução conosco. Porque, enfim, a gente poderia receber professores, eu não estou tirando a importância de interagir com pesquisadores no campo. Acho que também é importante dizer o que a gente quer dizer e dizer o que a gente não quer dizer. Porque isso é importante. A gente pesquisa uma literatura, vê autores de referência, estuda e dialoga com conceitos, interage com outros agentes desse processo, mas a história daquele ano, 2019, início de 2020, era interagir com as populações, levar os estudantes a interagir com elas. A gente quer que você ouça delas o que significa, enfim, morar numa vila popular, viver numa vila popular que vai sofrer um processo de reassentamento, de remoção por conta de uma obra de infraestrutura, e também na ocupação Povo Sem Medo, que, enfim, tem essa história da luta por moradia, e, enfim, é um pouco disso que o livro trata, é com esse viés, é com esse ponto de vista que as pessoas vão esse ponto de vista, esse viés que elas vão encontrar no livro. Por isso que eu disse assim, ele não conta a verdadeira história, ele conta a história, a minha. Existem outras, tá? Elas não são menores, não são maiores. São boas histórias também, mas eu quis contar a minha. Com toda a carga emotiva, mas também com toda a carga intelectual, e de como tudo isso mexeu comigo. Era um pouco essa a história. E eu acho que tem, talvez, a passagem maior, o que há de mais longo assim, no livro, e que ele apresenta maior, é o processo de construção do barracão comunitário lá na ocupação Povo Sem Medo. Eu acho que ele ocupa assim, a maior parte do livro.
porque, enfim, foram dias e dias construindo o galpão comunitário, o MTST, desde o momento que a gente começou essa interação, disse, olha, a gente queria um galpão aqui, o nosso é muito ruim, é lona, é bambu, a gente poderia reconstruir, para que houvesse, desde aquele tempo, né, recuperar a ideia da cozinha, do assentamento, ter um lugar de formação, de ensino, de atividade, enfim. E aí a gente participou desse processo. Acho que eu talvez tenha falado excessivamente. Quero passar para o Fernando, talvez possa contar um pouquinho dessa lista. O pessoal não deve saber que a Vila Nazaré não existe mais. Sim. A Vila Nazaré foi uma vila popular, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Em outros lugares tem outros nomes, no Rio de Janeiro, por exemplo, Favela, enfim, mas é uma vila popular que existia junto à cabeceira do aeroporto Salgado Filho. E havia um projeto de ampliação da pista do aeroporto, acho que desde o Parque da Copa ou antes. Tá? Mas eu me lembro efetivamente que lá em 2014, antes da Copa, já estava escrita como uma possibilidade. Até ela começou a ser construída uma ampliação do aeroporto, depois foi interrompida, mas no governo Michel Temer, em 2017, dentro daquela política, do programa político do Michel Temer, que ele apresentou naquela carta, uma ponte para o futuro, era a ideia de abrir concessão e para iniciativa privada, né? Enfim, a privatização de determinado, bens da União e tudo mais, não exatamente assim, mas, enfim, os aeroportos entraram nesse programa de privatização e o aeroporto Salgado Filho foi um dos aeroportos do Brasil que foram privatizados. E uma das contrapartidas da empresa concessionária do aeroporto, que ganhou a licitação, era de ampliar a pista do aeroporto, e justamente na linha da pista do aeroporto existiam duas vilas, a Vila Dique e a Vila Nazaré. Então foram duas vilas que foram removidas por conta dessa obra de infraestrutura. E aí o livro conta um pouco dessa situação, né? Assim, de novo, desde o ponto de vista do que eu ouvi dos moradores. E é esse ponto de vista que eu apresento no livro, que é um sentimento de insegurança em relação ao futuro, o que vai acontecer com a gente, o que não vai acontecer. A gente pode solicitar ou demandar ou mudar por alternativas de reassentamento na área, a comunidade vai ser dividida, vai permanecer junta. O que significa o processo de remoção na vida das famílias, a coisa de derrubar as casas, elas caem no chão, você morar numa casa ao lado, uma casa que foi derrubada, a desconstrução dos laços comunitários de ajuda, de apoio mútuo, né, que existem numa comunidade como essas. Então, toda essa insegurança vista a partir desse olhar, de uma interação e tudo mais. Então, e a ocupação do povo centro de Porto Alegre foi uma ocupação que aconteceu ali na Zona Norte em função um pouco dessa luta, né, Fernando? Bom, aí eu quero passar a palavra para o Fernando, que talvez ele possa explicar melhor essa situação da ocupação, e talvez falar um pouco do barracão, né, que é uma atividade importante para nós. Então, gente, acho que um pouco essa primeiro, acho que a importância desse trabalho, dessa realidade da extensão, né, acho que é muito importante. Eu e o Bruno nos conhecemos no movimento estudantil, né, da área da arquitetura. E nesse encontro, desde lá a gente vem trabalhando isso aí, e hoje a gente estava comentando sempre a diferença, né, de um estudante que se envolve no movimento estudantil, se envolve, né, na extensão, e de um estudante que não se envolve. Né? Então, é a divisão entre um estudante, digamos, mais completo, mais pleno no seu entendimento de papel na sociedade, e um estudante que vai servir ao mercado, simplesmente, né? E muitas vezes, né, aos modismos, às regras, sem questionar uma linha de realmente, né, falta um pedaço, que é esse pedaço da parte humana, da parte das relações sociais, desse entendimento. Então, dessa
desse companheirismo do movimento estudantil a gente vem buscando trilhar e essa felicidade de estar na universidade, que, né, historicamente tem sido parceira dessas iniciativas, né, assim como, né, as entidades da classe, o espaço. Bom, a gente sempre tentou construir muito essa incidência, puxar para esse lado, né, da justiça social, esse papel do arquiteto na sociedade. E, bueno, nessa discussão, né, um pouco essa realidade, a Nazaré e o entorno do aeroporto, né, começou a partir do momento que os interesses econômicos se voltam para a franja, né, do Guaíba e do Porto Alegre, né? Então ali é um ponto, né, que começa a ter essa disputa, né, do mercado, e a partir disso, a partir do golpe, né, que tem essa concessão, essa privatização do aeroporto, né? Então o Bruno estava contando, mas isso já se história já vem de antes, né, dos próprias, né, iniciativas do governo estadual de compra de áreas no entorno para poder fazer. Então isso já começou lá atrás, já quando o governo se apropria aquelas áreas, né, onde já está a Vila Nazaré, a Vila Dique, os espaços, né, os territórios ali, e na verdade ela não indeniza as famílias que estão em cima da terra com posse, né, com direito a uso capião, né, mas sim o proprietário que não tem a posse. Então, o proprietário que não tinha posse da área foi que recebeu a indenização do Estado, e com isso gerando uma dificuldade. Então, as famílias que foram removidas da Nazaré, hoje, elas não tiveram o seu direito garantido, o seu direito elas estavam em cima de uma terra privada, né, passaram mais de 30 anos em cima dessa terra privada. Essa terra depois foi estatizada, foi desapropriada pelo governo, e virou área federal, área estadual, e a partir disso, né, muda um pouco a característica desses, né, do que o governo teria que entregar para eles. Então, na verdade, é isso. Se resolveu parte do problema, foi dar uma casa para as pessoas não ficarem na rua, mas o direito daquelas famílias, né, de estarem há mais de 30 anos numa área privada não foi ainda assistido, e isso em vários espaços, né, do Judiciário, Ministério Público, né, todos os espaços que a gente foi incidir, né, ficou, né, legado a um segundo plano de reivindicações. Então isso ainda está por vir, né, aqueles moradores ainda têm o direito de reivindicar, né, esse direito deles do tempo que eles tiveram em cima daquela terra privada. Mas isso, né, ainda é um sonho, né, dentro do direito, porque eles não tiveram nem o direito de saber o que ia acontecer. Então o processo foi todo muito complexo e irregular e atendendo a interesses muito grandes, né? A gente teve, né, momentos de disputa entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado, da União, né, juntas, cobrando, né, da FAPOR o compromisso dela assumido na concessão de viabilizar toda a demanda dos direitos daquelas famílias, e isso foi negado pela justiça. Então, assim, imaginar uma luta onde moradores, movimento social, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria, todos juntos, dizendo uma coisa, né, e a justiça foi contrária, né, negando por interesses que o aeroporto era mais importante, né, que barrar a obra para garantir os direitos dos moradores. Então, foi um momento realmente onde tu vê essa quebra, né? E a gente vê o que a gente chama dessa injustiça ambiental na cidade. A gente vê essa injustiça que uns, né, carregam um peso maior, né, no processo de desenvolvimento que outros, né? Então, tu vê a Federação se posicionando, Fiergs, né, todo o setor empresarial se posicionando, coagindo a justiça, dizendo que não seria possível que a justiça não se posicionasse favorável ao transporte, porque isso ia espantar outros tipos de investimentos no Estado. Então, tu vê que, né, que condição famílias da Nazaré, né, teriam e que condições têm, né, os empresários, né, gaúchos, né, nesse processo. Então, tu vê realmente é uma escolha que foi tomada, né, pela injustiça, por não garantir direitos, né, constitucionais, e isso realmente foi
um requinte de crueldade, assim, foi remoção com chuva, remoção com final de semana, remoção com casas que são ligadas, né, conectadas onde só a metade, fica metade com risco de cair, crianças no entorno de uma máquina reta escavadeira de várias toneladas, trabalhando sem nenhum cuidado, né, a água sendo constantemente, né, não acesso à água que é um direito universal, né, o processo de saber das datas, das agendas, né, de conversar com a associação de moradores que era legalmente constituída, tinha uma associação de moradores que era um espaço legal constituído para dialogar, não, foi lá, pegou morador com morador, inclusive gerando crises entre os moradores. Então tem uma tática que a Prefeitura de Porto Alegre historicamente usa, né, e aí vai para além do governo, né, ela é uma prática que é isso, é como o mínimo que essas famílias têm, que é a relação entre eles, é a primeira coisa que eles destroem. Então, algumas famílias são chamadas, outras não. Já gera um problema. Por que eles foram chamados e nós não? Alguns ganham algumas coisas, outros ganham outras. Então, é todo um processo que a gente vivencia de destruição da possibilidade de existência. Né? E daí, né, nós estávamos lidando com uma empresa transnacional, uma empresa que vinha da Alemanha, né, e a gente conseguiu fazer denúncia na Alemanha, né, então, junto ao Amigos da Terra, os acionistas críticos, se foi para a reunião de acionistas da Fraport, se denunciou lá dentro, em 3 das reuniões da Fraport. Teve um momento onde na Alemanha estávamos discutindo o papel das empresas alemãs no mundo, né, e como isso era nocivo a países em desenvolvimento, né, e o ministro lá colocou o exemplo da Fraport, isso gerou um recuo dentro da Alemanha também muito forte. Então, tu vê assim, a gente conseguiu ter acesso a quase todas as formas de luta possível, né, para se conseguir uma audiência pública, né, pelo Pedro Ruas, que foi que estava na época puxando essa frente, conseguiu uma audiência pública onde a Fraport não quis sentar, estava presente, mas não quis sentar. Então é todo um processo que a gente teve que, de certa forma, mostra a dificuldade, né, mas ao mesmo tempo todo o apoio que se teve, e mesmo assim, né, foi fracassado, né, a gente não conseguiu, as famílias não conseguiram garantir os seus direitos, né, foram divididas, né, foram dois condomínios, né, distantes entre eles, famílias, parte da família foi para um lado, parte da família foi para o outro, famílias que tinham um meio de produção, que tinha uma funilaria, que tinha uma borracharia, que produzia comida, que fazia a maioria, eles tinham uma economia própria. O famoso pastel, a gente ia falar, né, eles falavam, economia criativa, eu digo, pô, a economia criativa está aqui. Isso aqui, eles vão perder, porque eles vão para uma casa que não tem condições de. O cara tem uma funilaria e vai para um apartamento de 40 metros quadrados. Sabe? Então, assim, o cara tem animais e não vai conseguir. Escolhe o cachorro que tu vai deixar. Sabe? Então, tinha que escolher o cachorro, quantos cachorros vai levar. Quem tinha bichos, animais, não podia. Então, é isso. E a ocupação com o sem medo nasce porque a gente percebeu que ali está se criando cidade. Né? Nós estamos entrando para cima do banhado, área do arroz, e ali cidade, né? A própria federação criou seu grande prédio ali, né? No meio do nada, eles foram o primeiro a colocar, e nós dissemos, bom, nós daí. Acho que é da FEComércio, então isso aí. Uma delas colocou ali, e a gente disse, bom, nós identificamos que tinha um terreno da prefeitura ali perto, e nós dissemos, não, a Nazaré pode ser removida aqui para o lado. Nós queremos garantir, então, a ocupação vai ser, porque a ocupação também, o local que está a ocupação hoje é o antigo aterro sanitário, né, que teve toda aquela luta, né, do aterro, passou o aterro estava ali, a gente era a única área que não alagava no entorno, e nós dissemos, bom, vamos ficar aqui, vamos fazer essa ocupação para marcar terreno e conseguir, né, na luta, conseguir um espaço para garantir que essa área aqui não fosse vendida para a prefeitura, porque inclusive existe essa possibilidade. Olhando as matrículas do entorno, vê um grande jogo imobiliário, são matrículas com muitos proprietários, né? São consórcios que já compraram aquelas áreas. Então, assim, é isso, a cidade sendo construída e a galera ali não tinha direito. Os moradores, né, de baixa renda não têm esse direito de permanecer no momento onde aquele território vai ser valorizado, vai ganhar infraestrutura, vai ganhar estrutura, então toda uma demanda que não acessível. Então nasce a ocupação com essa demanda,
com essa ideia de apoiar a luta da Nazaré e também conseguir lutar para que ficasse naquela área ali. Então, um pouco esse mapa assim, do que vem, e aí, bom, o barracão, como sempre, uma ocupação é o coração, né, junto com a cozinha, onde a galera se troca, onde a solidariedade acontece, onde o pessoal chega com doações, onde realmente, em casos de chuva e crise, de temporais ali, é um lugar muito suscetível a isso, a gente teve vários temporais ali, onde o barracão era o porto seguro, né, e é isso. Bom, continua lá a ocupação, né, a situação, agora as obras a seguir voltaram a andar, né, e a gente segue buscando essa negociação, né, a gente já teve quase 1.000 famílias que passaram por lá, né, então a gente tem algumas famílias que estão morando no local, tem outras famílias que estão em outros lugares, né, morando, mas que somam na luta do movimento, né, a gente não exige que as famílias estejam no território, mas sim que participem da luta, que se somem, né, até por causa da situação da vulnerabilidade que é ali, né, um lugar realmente precário, sem água, sem luz, é tudo gato, é tudo uma dificuldade muito grande. E Buenas, quem tem condições de ficar em outro lugar ainda na casa de familiares, né, então a gente prega para isso que a galera fique, mas que sigam na luta, sigam na trincheira e que a ocupação seja esse espaço de visibilidade e de organizar a luta, né, porque é isso, a gente fala muito, enquanto eles estão soltos, né, sem estar organizados, né, eles, né, estão empobrecidos, são parte da população pobre da nossa cidade. A partir do momento que eles estão numa ocupação, eles são sem teto, eles são um povo organizado, eles já não são mais pobres ou empobrecidos, eles são lutadores pela sua moradia, pelo seu direito. E aí eles, né, fazem parte do movimento sem teto. Bom, eu me lembrei de um agradecimento que eu não devia ter esquecido, mas eu esqueci. Claro, eu ia esquecer de alguma coisa, mas eu quero, para deixar o registro lá no Facebook, o agradecimento óbvio à professora Camila Otaviano, claro. Ela escreve o pós-fácil do livro e dialoga sobre a questão da moradia e tal, a partir da experiência em São Paulo, o que é super legal. Então, o texto relata um pouco a experiência gaúcha e ela descreve um pouco a situação em São Paulo. Bom, também quero aproveitar para saudar o presidente do nosso sindicato dos arquitetos, o Evandro, mais conhecido como Babu, do Joia Babu. E ex-presidente do nosso sindicato, claro, o Hermes Gutierrez, grande Hermes, que alegria te ver aqui, Hermes. O arquiteto responsável pelo projeto do Parque Marinha do Brasil, Rogério Manischi. E aí, Manischi, tudo jóia? Que maravilha! Prestígio enorme. Meu amigo, querido amigo ali, Ian, que chegou agora. Quanto tempo, querido Ian, que não te vejo? Bom, uma das coisas que me chamava a atenção quando eu tive contato, foi que o Fernando deu um panorama assim, absolutamente completo de toda essa luta. Enfim, mas eu queria puxar uma questão aqui, que eu acho que a gente pode dialogar, Fernando, que quando eu estive na Nazaré, eu fiquei sabendo que existia uma empresa especializada em expropriações. Eu nunca ouvi dizer uma coisa dessa. Uma empresa especializada que realiza processos de expropriação, remoção, expulsão de família do seu território, enfim, não sei exatamente como chamar, mas é isso. E aí eu escrevi aqui assim: mais uma vez ouvi que a expropriação ilimitada, é um número fictício, obviamente, cadastrava famílias da Vila Nazaré para posterior remoção. Nunca dei muita atenção a essa informação, mas depois da festa junina, aí eu descrevo um pouquinho ali a festa junina, ocasião em que cartazes elaborados pelo MTST fazendo referência à empresa, resolvi entender o que ela é e faz. Por isso, acessei o seu site. Sua página da internet informa que ela atua em todas as etapas, agora entre aspas, em todas as etapas do procedimento de expropriação, desde o
desde o procedimento de cadastramento de propriedades até a conclusão do procedimento expropriatório. Fecha aspas. Prestam serviços para o setor público e privado, agora abre aspas de novo, na implantação das mais diversas obras, como construção de rodovias, metrôs, ferrovias, portos, aeroportos, implantação de linhas de transmissão, etc. A empresa se orgulha de ser, abre aspas de novo, reconhecida pela agilidade que consegue impor ao processo expropriatório. Fecha aspas. Isso eu tirei do site do cara. A existência de uma empresa especializada em realizar expropriações, retirar a propriedade ou posse de alguém, isso que eu fui assim no dicionário, o dicionário dizia que era expropriações, para retirar a propriedade ou posse de alguém. Por si só me causou espanto. Porém, além disso, outra informação dada pelo site me fez refletir. Expropriações Limitada reúne profissionais de formação superior em engenharia, arquitetura, agronomia, direito e economia, o que, suponho, respalda e legitima suas atividades. Essa frase me pôs a meditar sobre o uso social do conhecimento e suas consequentes justificações e impactos ético, moral e político, e sobre meu próprio fazer como técnico, professor e pesquisador. Afinal, para quem serve o conhecimento posto em ação? Isso é uma coisa que, enfim, aí eu entro num debate mais aqui sobre o que é a técnica, o que é a tecnologia, a tecnoética, se a tecnologia é neutra ou não, enfim, é um momento que a coisa avança num debate, digamos assim, mais acadêmico, mas que é uma coisa que, enfim, eu jamais poderia refletir sobre um tema como esse se não fosse a partir da experiência do projeto de extensão, porque eu só fui conhecer de novo, expropriações Limitada, que não é esse nome, a partir desse contato. Eu me pus a pensar, tá, ok, suponhamos que um curso de arquitetura ou qualquer curso universitário ofereça aos seus estudantes a capacitação técnica para realizar qualquer atividade. Ok. Mas quais as implicações éticas, morais, políticas desse conhecimento posto a serviço de algum projeto? Eu acho que isso é um debate importante. E eu acho que é um debate muito atual, porque, enfim, eventualmente a técnica parece que esgota a política. E não é verdade. Há decisões que não são eminentemente técnicas. Há decisões que se ocupam da ferramenta para realizar, enfim, ações, projetos, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? E tinha um autor que dizia o seguinte: aprendi esse autor com João Rovati, um epistemólogo, para falar um palavrão aqui, Mário Buni. Ele diz assim: a tecnologia ela pode ser boa, má ou ambivalente, ou seja, pode ser feita para o mal. Por exemplo, bomba atômica, moralmente é difícil justificar, ela é uma ferramenta para o mal. Ela pode ser feita para uma coisa boa ou ela pode ser ambivalente. E quando ela é ambivalente, aí é que reside, enfim, o debate de onde a gente coloca essa tecnologia, esse conhecimento a serviço do quê? E me parece que a arquitetura e o urbanismo, que é, enfim, o campo de atuação em que eu milito lá na Faculdade de Arquitetura, deve refletir um pouco a respeito disso, né? Não é só colocar a tecnologia e o conhecimento como ferramentas à disposição dos alunos, mas também colocar para eles: olha, o que você vai fazer com isso realmente? Quando você se vê nessa dimensão, eu vou empregar nas expropriações limitadas, qual é o impacto disso? Será que a pessoa simplesmente diz assim: não, eu executo a tarefa que foi a minha incumbida e não me
questiono sobre outras dimensões e tal. Então, isso é um debate mais filosófico, talvez conceitual, mas que eu acho que é importante e que me foi colocado a partir dessa experiência, né? Eu acho que essa possibilidade da extensão, dialogar, não só com o movimento popular, porque, enfim, mas com demandas, questões e setores da sociedade, todos os setores da sociedade, todos eles, o setor produtivo, os movimentos populares e sociais, é uma oportunidade da universidade se enxergar também inserido num certo contexto e se colocar essa pergunta, a serviço do que eu vou colocar esse conhecimento em movimento, né? Acho que é uma coisa que eu queria destacar, não sei, Fernando. Isso ganha mais alcance quando essa formação é feita dentro de uma universidade pública, né? E se supõe que a pessoa foi formada com base em investimento social no seu desempenho e o resultado do título que ele vai ter, e qual é a relação que tem da atividade dele posterior à universidade com fato inequívoco de que houve investimento de toda a sociedade para que ele se tornasse profissional. Não, até essa caminhada toda do movimento de área assim, de arquitetura era muito isso. A gente, lá atrás, né, a gente criou um conceito chamado COLMEA, Conselho Livre Metropolitano de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. E lá eram estudantes das privadas e das públicas. E uma das lutas era essa. Todos somos estudantes, né, e todos devemos ter esse compromisso, né, com o conhecimento, né. Então, a gente, né, mesmo dentro da privada, lutava por ter acesso e ter esse tipo de debate dentro das faculdades, não só produzindo um arquiteto para dentro de uma construtora, né, ou para dentro de um setor, mas num conjunto, né, da sua vida em sociedade, sua parte, o seu dever, né, dentro da sociedade. E Buenas, a gente vendo, quando a gente tomou ciência dessa iniciativa, que foi logo quando a Fraport entrou, a gente, né, teve esse acesso a esse tipo de gente, porque a gente estava com o DEMAG fazendo esse cadastro, né, já tinha sido feito esse cadastro pelo DEMAG. E aí eles refizeram o cadastro, né, e junto com isso a gente entrou com uma ação, né, que era os próprios moradores fazerem o próprio cadastramento, né? Então nós fizemos nosso próprio cadastro, né, dentro da Nazaré, né, porque tinha uma discussão entre o número de famílias que tinham, né, e o tipo de cadastro que a prefeitura estava fazendo, porque isso, do último cadastro da prefeitura, já tinha 10 anos. Então, né, o jovem que tinha 12 hoje já estava, né, já tinha uma família, né? Então o número de pessoas, de famílias, era muito maior, né? E isso não estava sendo levado em consideração. E a gente queria, então, se fez isso, então a gente tinha o cadastro da prefeitura, o cadastro dessa empresa aí e o nosso que a gente estava fazendo. E depois ainda teve de novo refeito pela prefeitura mais um cadastro. Então, nisso aí, tipo, a quantidade de famílias que teve os seus documentos extraviados e que não conseguiu garantir o seu direito à moradia por causa dessa confusão que foi gerada de documentação, foi incrível. E isso, assim, tipo, e essa agilidade não vem da técnica, vem de um processo, né, antiético de relação com as pessoas. As lideranças foram convidadas, né? Isso aconteceu, né, nesse processo muito assim, gente. As lideranças foram assediadas permanentemente, pessoas que viviam sem água, sem luz, uma casa precária, foram constantemente assediadas pela prefeitura para, né, vender o seu papel de liderança, né? Algumas cumpriram, outras não, né? Mas não é, para mim, o crime não está em quem sucumbiu, o crime está em quem assediou, né? Então, o tipo de relação, isso aconteceu na Avenida Tronco, isso aconteceu na Vila Dique, isso aconteceu em todos os processos. E são etapas. Tem um processo que é esse primeiro que eu falei, que tu tenta rachar a comunidade, dando acesso a uns e não a outros. Depois tu tenta assediar as lideranças. Depois tu tenta
ações de violência, né, o próprio relação com o tráfico, com a milícia, com outros processos onde essas famílias são ameaçadas, se seguirem resistindo, elas podem não sair daquela resistência vivas, ou um filho, ou algum parente. Então as pessoas vivem com a porta de madeirite, né, sem nenhuma segurança, aonde a violência policial é permanente. Na Nazaré, assim, teve várias denúncias, ouvidoria, o cadastro foi feito com a polícia, né? Então, assim, imagina uma comunidade que já vive, né? Se vocês olharem o histórico, né, na Zero Hora, por exemplo, 90% das notícias sobre Nazaré é sobre o tráfico da Nazaré. É violência. Lá dentro, a prefeitura tratava como se todos fossem traficantes, como se todos fossem... Isso a gente tem visto em vários lugares, né? Bom, o próprio processo eleitoral agora, a gente teve vários exemplos disso. Então, esse assédio, e aí, depois da violência, né, teve casos de vereadores incitando, né, dizendo que para o tráfico, que a polícia estava chegando ali, porque eles estavam resistindo, né, que eles convencessem as famílias a desistir para que, né, a polícia não fosse tanto lá. Então, realmente é um processo realmente que a gente enfrenta diversas situações, e isso... Em Porto Alegre, né, não é só em Porto Alegre, em Porto Alegre a gente pode afirmar que é um modus operandi do DEMAB, do processo da prefeitura, e que tomara, né, que quem está lá hoje possa mudar essa realidade. Mas ela é, historicamente, para quem viveu as emoções DIC, Tronco, Moça da Teresa, de todos os processos, isso, né, ali agora o pessoal isso aí, são outros brasileiros lá envolvidos, mas que estão acontecendo, tipo, agora há pouco a questão da barragem do sabão ali da Lagoa do Pinheiro, é esse processo que eles fazem. Então, assim, agora com a volta, né, das remoções, né, que a gente teve, não foi prorrogado, né, a DEF sobre a questão das remoções, mas o que teve agora vai ter alguns requisitos mais humanos da remoção. Vai ser uma remoção humanizada. Então, assim, é isso. A gente vive um processo onde direitos básicos ainda não são garantidos. Né? E a gente vê um mega processo de desenvolvimento, mas que a parte das comunidades não tem sido garantido. Então, isso para nós, isso para quem não conhece, né, o conceito de justiça ambiental, ele fala exatamente isso. Ele coloca isso como o modus operandi do modelo de desenvolvimento neoliberal, né, e como ele se trata. Isso acontecia nos Estados Unidos com as famílias negras, com o tema dos aterros sanitários. Então é onde vamos botar o nosso lixão, aonde vamos botar as indústrias poluentes, aonde quem vai sair vai ser removido. Então é bem interessante, porque é bem isso que vem acontecendo. Bom, não sei, queria também abrir a palavra para que as pessoas quiserem se sentirem à vontade para se colocar, ou, enfim, participar do nosso bate-papo descontraído aqui. Também não queremos monopolizar demais Então, vamos passar a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é João Rovati, eu sou professor aposentado da Faculdade de Arquitetura e comecei, na verdade, esse trabalho que a gente fez aqui foi o meu último projeto de extensão na ATI. E teria muitas coisas para falar, obviamente eu não vou falar do livro porque, enfim, sou de alguma forma partícipe desse processo todo. Eu queria falar de duas coisas assim que eu acho muito importantes. Eu acho que nós não estamos proibidos ainda de fazer ações coletivas, comuns. E eu vejo muita gente reclamando que isso, que aquilo e tal.
Pessoal, a gente tem que aprender a se organizar e fazer as coisas. Eu acho que NTST e MST dão um belíssimo exemplo disso. É possível. Agora, isso exige muito, exige organização coletiva, que é algo difícil de conseguir. Então, eu estou falando disso para falar da Libretos, tá? Que eu também sou suspeito. O Rafael é um cara que eu tenho toda a literatura dele, tem um monte de coisa sobre Porto Alegre. As enchentes, por exemplo, o pessoal deveria ler. Porque o Fernandão falou ali da Alemanha, né? O Partido Verde está no poder na Alemanha. E é uma força política importantíssima hoje na Alemanha. E toda aquela área ali é a várzea do Gravataí. Falando em técnica, várzeas hoje na Alemanha não são ocupadas. O governo alemão iria retirar não só a Vila Nazaré de lá, mas todas aquelas grandes empresas. O prédio da FEComércio não ia sair ali não, na Alemanha. Porque mudou, antigamente se aterrava tudo. Hoje se lida com a água de outra maneira. Tá? Não dá para aterrar uma várzea, porque tem a tal da lei da gravidade, a água que se... É irrevogável essa. Essa é irrevogável. A água que se retira dali, ela vai para outro lugar. Então, se a gente fizesse um enorme dique aqui para proteger toda Porto Alegre, pela lei da gravidade irrevogável, Guaíba ia ficar submersa. A água ia para lá. Então, eu acho que, infelizmente, a gente viveu e vive ainda no Brasil um momento de grande obscuridade, de, não sei como dizer, então, por exemplo, uma questão que é absolutamente central hoje, isso hoje graças às redes sociais, nós estamos no mundo. Eu dei aula lá, o Bruno da aula de evolução urbana, então a gente falava assim, as primeiras cidades, Antiguidade, Grécia, Roma, Império Romano, queda de Constantinopla, Renascimento. Nós estamos vivendo um momento desses, eu não sei qual vai ser o nome que vai ter no futuro, mas nós estamos vivendo um momento de brutal transformação social. E a questão ambiental está no centro disso, porque aí não tem fronteira, não tem... eu acompanho muito o que acontece na Europa, o pessoal já tem uma doença diagnosticada que atinge os jovens, que é uma espécie de ansiedade ecológica, medo do mundo desaparecer. E o pessoal está sendo... A Previdência lá, a Seguridade Social, cobre esse tratamento, porque os jovens, os adolescentes, eles não conseguem pensar em outra coisa, o mundo vai acabar. E nós aqui, como é que é? Vamos aproveitar que estão falando do Covid e vamos passar a boiada. Quer dizer, é a barbárie total. Quer dizer, o que representa para nós a Amazônia, os nossos rios, a nossa água aquífera do Guarani, vale muito mais do que aquelas toras de madeira que os caras vendem. Assim, tem que vender ilegalmente, porque, por exemplo, um europeu comprar legalmente uma madeira da Amazônia vai passar um trabalho do cão, porque lá os caras, os partidos comprometidos com a questão ambiental têm força, têm poder. Eu sou muito falando, mas eu queria... São tantas questões, tá? Mas por que eu falei de Libretos? Tá? Nós temos que fortalecer as pequenas editoras, pequenas livrarias. Tá? Isso depende de organização. Então, a gente vê na Europa, hoje, tu quer um livro, tá? As pequenas editoras e livrarias, elas têm um site tão potente quanto a Amazon. Que tu vai lá, entra no livro e vem lá no interior, na cidade do interior. Isso demanda organização, demanda esforço, demanda... Né? Porque nós, humanos, somos bichos, a gente quer assim, custa R$50 na livraria da esquina e custa 48 na Amazon, vou comprar na
E aí o cara, sem falar o que significa do ponto de vista ambiental uma Amazon. Porque no fim tu não está comprando livro, está comprando combustível, petróleo. Tem a ver com o que a gente está falando, porque a ampliação do aeroporto, né, é vendida como uma ideia para passageiros. Mas na verdade, né, então não é os passageiros, não é a ampliação do aeroporto para passageiro, é a ampliação do aeroporto para transporte de carga. Né? Então, realmente, tu vê que é isso, eu não posso esperar mais um dia. Né? Então, em função desse tempo do hoje, né, as pessoas não podem ter outras formas de transporte, os modais, a gente sabe que dentro dos modais o avião é o pior de todos, né? Mas até isso a gente viu que tem um movimento hoje internacional que é a terra, né, que é contra a ampliação dos aeroportos no mundo. Então a gente tinha um dado que eram quase 400 aeroportos sendo ampliados no mundo inteiro, né, nesse processo, sendo que o transporte seria o pior de todos. Né? E ao mesmo tempo, nessa discussão do clima, né, a emissão desses aviões é a maior de todos, né? E ao mesmo tempo eles não se alinharam com ninguém, porque as empresas não querem limites, eles querem ser voluntários, querem fazer o que eles entendem por certo. Né? Então eles fizeram um grande conglomerado, as empresas de avião, e todo o carbono zero que eles vão construir parte deles, e não, né, de uma exigência estatal, não é cumprir uma regra, sim o que eles voluntariamente decidem fazer. Então é isso, é acima da sociedade, né, essa forma de fazer as coisas. Citado em direito de resposta. Na verdade, a gente. Vou voltar aqui para essa questão da educação dos graduados, dos estudantes, né? Antes de falar na libreza, porque assim as pessoas pensam que é o seguinte: elas têm direito à moradia, sim, mas o povo, a classe média, enfim, não sabe que solução poderia ser dada a essa população. Então, acho que é normal a expropriação, que é normal, que tem que tirar mesmo, porque não tem onde ficar, como que vai fazer, a pessoa... Então, assim, o direito do cidadão que não tem teto precisa também ser explicado, né, para a população. E eu acho que esse livro ajuda um pouco, e essa extensão ajudou durante 3 anos a um pouco debater isso, né? Que direitos realmente, que soluções poderiam ter a essa situação, ainda que tenham sido fracassadas, né? E a outra, isso é uma pergunta que eu acho que vocês poderiam responder, tipo, é possível educar a população para o social, porque o social parou de ser ensinado, né? Então a gente precisa voltar a aprender como viver em convivência em grupo, né? Como viver em sociedade. Quem tem poderia colocar um lugar, poderia colocar entende? Alguma porque as pessoas não sabem que a arquitetura, por exemplo, poderia trazer soluções para isso, né? E aí a função da nossa editora é uma opção, né, que nós temos, que é de colocar todas essas questões em pauta. Então, vocês vão ver uma coesão no nosso catálogo para que isso aconteça. A segunda pergunta que eu queria fazer que ali tem um livro, gostaria que falasse sobre isso, que é perguntar para a Alemanha: vocês fariam isso na Alemanha, como vocês estão fazendo aqui? Isso é muito importante. E a resposta, se não me engano, foi: nós só queremos um negócio, a parte social é com a prefeitura, com vocês se entendam, né? Tipo assim, mas como eles fariam lá, né? Como eles fariam lá? Eles fariam um cadastro bem feito, eles dariam condições. E outra coisa que ali tem nessa regra da expropriação limitada, tem assim: não derrube a casa toda, derrube um pedaço e deixe a casa pela metade para causar um desconforto. Não é uma coisa provocada, é uma coisa premeditada, estudada, tecnológica, né? Técnica.
E a última coisa que eu vou dizer é que nós temos aqui, no dia 14, nessa sala, nós temos a edição Fora da Curva. Com, se Deus quiser e a tecnologia ajudar, nós vamos ter uma conferência de uma menina em Portugal, que ela fez uma tese falando das editoras pequenas de Portugal e das editoras pequenas do Brasil e que função essas editoras têm na sociedade, ainda que elas não saibam, porque é como diz o Bruno, a gente vai fazendo, eu acho que tu também disse isso, Fernando, que a gente vai fazendo e a gente não tem noção do que aquilo vai causar na geração, o que aquilo vai causar na sociedade. E as pequenas, então, têm essa importância e eu convido dia 14 aqui para uma conferência e quem não assistir, assiste pelo Facebook. Mas então fica essa pergunta, né? As duas eu acho que vocês podem responder. A questão do ensino dessa dimensão social e da Alemanha. Eu acho que nós podemos ensinar essa dimensão social, não só da atividade profissional, mas, enfim, da constituição da cidadania. Quando a gente fala do direito à moradia, ele é um dos direitos sociais gravados na Constituição. É o direito à moradia, a alimentação, a educação, ele é um dos direitos, talvez, enfim, um dos basilares, porque se você não tem um teto, não tem o que comer, fica realmente difícil a continuação, enfim, da sua existência. Eu acho que uma maneira que a gente tem de provocar ou de ensinar essa dimensão social é fazer bastante meme do WhatsApp para... Porque lógico, eu estou fazendo uma brincadeira aqui. A coisa do meme do WhatsApp para difundir nas redes sociais o meme, e aí as pessoas vão se educando. Porque realmente a gente vive uma paranoia, uma coisa muito engraçada. Que é isso, aonde a gente busca informação e conhecimento? No WhatsApp. Não é possível uma coisa dessa, né? E aí eu acho que isso tem muito a ver com o atual governo, não digo do município, digo nacional, que ao longo de toda essa gestão colocou na universidade a peste do seu espaço da balbúrdia, das plantações extensivas de maconha e de toda sorte de maluquice que essas pessoas podem, enfim, compreender e ensinar, né? Então, eu acho que o papel da universidade e da escola pública, enfim, do ensino, do conhecimento é capital, é muito importante. Porque ela pode ser um antídoto a esse nível de histeria coletiva que nós estamos vivendo, que as pessoas se informam através das redes sociais. E eu acho que, por exemplo, no nosso caso em particular, do nosso projeto de extensão, o fato de levar as pessoas até a ocupação pública, de levar as pessoas até a Vila Nazaré, é um deslocamento físico, mas que gera um deslocamento, assim, sabe, do plano psicológico enorme. Porque hoje mesmo, agora, antes da nossa atividade, a gente conversava com um aluno que foi um aluno cotista. Olha, os alunos de uma classe média que não interage com esse tipo de realidade vão ver que são pessoas como nós, com sonhos, alegrias, frustrações, mas que querem uma coisa que a gente também quer, dignidade. Então, esse deslocamento para nós era muito importante. É por isso que o projeto de extensão, quando a gente construiu, privilegiava o diálogo com as populações. A gente poderia ter dialogado com outras pessoas, mas a gente privilegiou esse contato, porque para nós esse diálogo era fundamental, para que as pessoas pudessem ouvir delas o que significa a falta de moradia, por dignidade, toda essa sua dificuldade. Estava comentando desse rapaz aqui, que foi o Gustavo, o Castro, que ele disse: olha, eu sou um aluno da política de cotas e só fui me enxergar na profissão dentro dos projetos de extensão, porque eram os projetos de extensão que me levavam a territórios semelhantes àqueles da minha origem, a favela, a vila, o trabalho, etc, etc. Então, era uma coisa assim que para nós chamava muita atenção. Sobre,
isso é um primeiro aspecto. Sobre essa coisa da Alemanha. Lembra, Fernando, a gente tinha um grupo de documentaristas alemães, veio da Alemanha, acho que canal Arte, não me lembro muito bem, Arte, que é um canal falando alemão. E aí eles vieram para cá, enfim, eles estavam fazendo um documentário sobre essa coisa que eles chamavam de violações de direitos humanos em todo o planeta e tal, e enfim, viram na história aqui de Porto Alegre uma possibilidade de capturar um pouco dessa realidade. E aí eles vieram, dialogaram conosco. Eu me lembro que a gente foi lá no Amigos da Terra e eles me pediram para apresentar um pouco assim da região. A gente botou um mapa na parede, falou um pouquinho. Eu falei no meu melhor inglês do Joel Santana, né? E aí a gente explicou e depois eles foram até a ocupação, a gente participou lá, viu e tal. No final a gente estava almoçando e tudo mais, batendo um papo assim. E eu perguntei para ele, pô, meu amigo, o que tu achou aqui da realidade? O que tu está achando e tal? Aí ele me disse assim, tu quer saber a verdade? Pode dizer absolutamente a verdade? Eu digo, claro, é isso que eu quero saber de ti. Ele me disse, eu nunca vi uma situação de pobreza tão grande na minha vida. Eu estou chocado, porque eu não imaginei que as pessoas pudessem viver nesse nível de pobreza e de falta de absolutamente tudo. Eu nunca vi uma coisa como essa na minha vida e não sabia que podia existir uma coisa desse tipo. Então, acho que isso diz muito de um tipo de sociedade que construiu uma compreensão de que há direitos fundamentais que são inegociáveis e inalienáveis para todos. Esse dia eu estava conversando com um colega que foi para Hamburgo, na Alemanha. Ele me disse assim, olha, eu fui num bairro novo que estava sendo ampliado, e ele me disse assim, olha, eu achei muito curioso, porque o Estado a Alemanha não é um país socialista, é um país capitalista que tem ainda uma social-democracia com algum vigor, digamos assim. E ele disse, olha, eu achei engraçado, porque eles estavam construindo um bairro novo, e aconteceu da seguinte maneira, 1/3 dos imóveis desse bairro novo, de todos os apartamentos, casa, 1/3 deles era para a pessoa que podia comprar e morar obrigatoriamente. O outro 1/3 a pessoa podia comprar e colocar para aluguel, ou seja, 1/3 é obrigatório, quando compra tem que morar, 1/3 ele pode colocar para aluguel e o terceiro terço obrigatoriamente era para habitação social, para que houvesse mistura de classes sociais. Porque hoje em dia eu tenho visto um debate assim, enfim, a gente ouve rádio, vê TV, e tem esse debate que olha a importância do mix de uso nos bairros. Realmente, estou absolutamente de acordo. Desde a década de 60, se critica o modernismo por essa concepção de monofuncionalidade dos espaços urbanos e que é melhor ter mix de uso. Mas ninguém coloca em pauta o mix social, a mistura de classes sociais. Outro dia eu estava numa entrevista, o cara disse assim, cara, eu fui para a Suíça e uma coisa que me chamava a atenção é que o meu filho, pobre, negro, estudava na mesma escola do cara rico. Era uma coisa assim por bairro. Então não interessa. Tem mistura social, todo mundo convive também na escola. Em que momento pessoas mais ricas vão conviver com o pobre? A não ser no momento que eles recebem a sua empregada doméstica em casa. Então, essa possibilidade de mistura social é fundamental para que a gente se enxergue como, sabe, todos partem de uma mesma sociedade. O que a gente tem visto em muitas cidades brasileiras é essa coisa do enclave. Bom, aqui é o bairro planejado de ricos que tem segurança privada, todos os serviços necessários, e ele sai dali no seu carro blindado, que é uma cápsula de segurança, para transitar numa cidade conflagrada, ou sei lá, porque eles acham que é a cidade, mas não. Então, acho que a gente precisa construir realmente, assim, dentro daqueles objetivos gerais da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e toda e qualquer forma de discriminação de classe, raça e tal. A gente precisa observar esses objetivos e tentar construir a sociedade nessa direção.
eu acho. É eleito. Não, isso, teve um aeroporto na Alemanha que estava com essa ampliação e que, por ter um mato, né, uma floresta, não foi permitida a ampliação porque tinha uma área natural que eles queriam preservar, que a população se mobilizou contrária à destruição. Então, mas eu acho que é isso, ao mesmo tempo, tu vê ao mesmo tempo que aqui a gente vê essas concessões, agora a gente está discutindo o acordo da União Europeia e Mercosul, né, e o papel desse acordo, né, para um processo de aprofundamento da nossa realidade de colônia. Então, assim, como conseguir ter esses parâmetros, né, básicos E, bom, nós estamos vendo aí concessões a tudo que é lado, né? A nossa redenção está sendo concedida, né? A gente teve, né, o parque do Turvo lá concedido, a gente está tendo as áreas ambientalmente preservadas concedidas, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê iniciativas como, né, dos Guarani, né, indo para dentro dessas áreas, porque é as áreas que hoje têm condições de garantir o modo de vida deles, porque são as únicas áreas preservadas que existem. Então é isso, eu acho que é uma compreensão de realmente esses direitos aí, que seja constitucional, seja dentro da ética, seja de alguma forma né, hoje a gente chegou a um limite de aberrações, a gente está vendo aberrações, assim, coisas que realmente é uma outra perspectiva de... É isso, é quase uma realidade como o Bate falou, é a Idade Média mesmo, a compreensão, então retroceder. E aí a gente fala, na galera, né, tipo, a consequência da fome, né, uma criança, né, ou uma mãe grávida, é para a vida inteira, né, uma consequência. Então, é isso, realmente é uma falta de humanidade. Então, eu acredito que hoje, nesse horizonte um pouco melhor, mas que não vai ser fácil, vai ser muito importante que essas questões sejam colocadas, porque dentro do discurso mesmo humanitário, né, há uma visão capitalista que também desvirtua as coisas, mesmo progressista desvirtua. Há uma visão dentro do ambientalismo, né, do clima, que coloca também isso dentro do capitalismo e também vem deturpado na sua essência. E é isso, acho que a gente precisa realmente conseguir, né, aprofundar esses debates, para vivenciar isso aí. E não tem nada melhor que o pé no barro, não tem nada melhor que estar com as pessoas, não tem nada melhor que recuperar o presencial. Eu acho que realmente a gente já tem que ter um esforço muito grande, porque nós estávamos agora na discussão do plano diretor do Porto Alegre, né? Teve uma primeira reunião das entidades, onde foi presencial. E foi muito bom, porque fazia anos que a gente não conseguia debater, né? Olhar no olho dos técnicos da prefeitura, né? Olhar o secretário na cara, saber, né? Ver se ele vai falar igual que ele fala no Zoom, mas ele vai falar igual para nós. E não falou igual. Né? Então a gente sabe a importância para nós é fundamental garantir o presencial, garantir de estar na frente das pessoas. Eu falo assim, verdade, quando tem uma audiência pública, ela não funciona para nada, você não consegue mudar nada numa audiência pública. Mas tu olha, né, o desgraçado da empresa lá no olho, tu fala para ele, tu está dizendo para ele. E se a gente acredita em mais alguma coisa, toda aquela energia que a gente está botando, a gente está botando para ele também. Então, isso não tem como a gente perder essa realidade do presencial. As comunidades precisam dessa realidade de contato. E, bom, é isso. A gente realmente precisa voltar e conseguir esses elementos para conseguir garantir, né, toda a participação foi destruída pela pandemia. Né? Seja pelo governo Bolsonaro, seja a possibilidade de estar presencialmente. Então, acho que é muito importante nesse momento agora a gente retomar esses espaços, lutar para estar presencial. É um esforço, a gente acabou se acostumando com, né, liga o celular e está lá dentro da conferência, está lá dentro da plenária, mas não é igual. A gente não tem as mesmas ferramentas que a gente tem de pressão e de bafo na nuca desses loucos aí, porque realmente precisa muito disso. Como diria o senhor da cena do Morro Santa Teresa, o governo é que nem feijão, só na pressão. Então a pressão do Zoom não é igual a pressão de uma audiência pública presencial. Então, vamos concluir então a nossa atividade. Bruno, antes de passar uma informação,
está saindo do Procuro, a pós-graduação do nosso professor, ele foi aposentação. Não quer vir mais pra frente? Hein? Não, é bem rápido. Está saindo uma dissertação do mestrado do ex-aluno do Gabriel Satz sobre o impacto do neoliberalismo na cidade, como um todo. Eu assisti a qualificação dele há pouco e é excelente assim, o conteúdo do Gabriel, inclusive com co-orientadores do Lula em São Paulo, inclusive do Gabriel. Então já vou encaminhar o Gabriel para a livraria e para também se cooperar, assim, porque quem entra nessa discussão acha que existe um racionalismo, uma coisa kafkiana. Não tem nada de kafkiana, é uma lógica muito bem tratada, muito bem planejada e tem um sucesso tremendo de implantação. Tem até uma empresa especializada para completar sacanagem na alto nível. Então, eu acho que, só para surpreender, está saindo, ia sair de março agora, de dezembro, mas o programa vai sair em março, segundo o carnaval. Mas é um excelente trabalho que eu sugiro para dar uma visão transparente de racionalidade dentro da irracionalidade. Legal. Obrigado, Rogério. Todo quer concluir? Se quiser falar. Não, só agradecer a todo mundo que veio participar aqui do nosso debate. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como acredito que foi para nós também. Convido para a sessão de autógrafos agora, que vai ser às 18 horas, do livro. Vamos estar ali no momento de celebrar, a gente, enfim, poder se abraçar, porque vai ser legal também. Tá? Então é isso, todo mundo convidado às 18 horas ali na sessão de autógrafos ali da Praça da Alfândega, e o livro está ali na banca da Libretos. Tanto na Libretos quanto no lado da praça tem a banca de autógrafos. A banquinha. A vaga de eventos é número 23. Em frente ao Clube do Comércio. Não, mas era isso, era o serviço que eu queria encerrar, agradecer, dizer que a Libretos tem outros eventos aqui todos os dias até o final da feira, mais ou menos entre 4 e 4 e meia, e contamos com vocês para tentar melhorar um pouco tudo isso. Muito obrigada.